Olá, está começando o Câmara Entrevista, o programa de variedades da TV Câmara de Ourinhos. O tema do nosso programa de hoje é a internação compulsória. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o presidente da OAB local, Dr. Fernando Moura. Muito obrigada, doutor, pela presença. Eu que agradeço. Bom, vamos começar. O que é a internação compulsória, doutor? Internação compulsória é um dispositivo legal utilizado para retirar determinadas pessoas que se enquadram em determinados requisitos, portadores de dependência química ou portadores de doenças psiquiátricas graves que se negam ao tratamento e estão em condições de rua, convivência em rua, e são retirados da rua e colocados em instituições para tratamento. Essa retirada é uma retirada forçada, por isso internação compulsória. Então só pode acontecer se a pessoa estiver longe da família, é isso? Normalmente, a internação compulsória é utilizada apenas para moradores de rua. Por quê? Se ele está no âmbito familiar, dentro de sua residência, ele está recebendo de alguma forma algum tipo de proteção e de tratamento. Ainda que não seja o mais eficaz, ele está recebendo algum tratamento. Então a internação é uma medida extrema e utilizada apenas em último caso, justamente nesses casos em que a pessoa não tem qualquer tipo de proteção familiar, está longe por vontade própria ou por outros motivos decorrentes da vida e usuária de produtos químicos, de dependência química, além de problemas psiquiátricos, negando-se a se submeter aos tratamentos da Secretaria de Assistência Social. Por exemplo, esse tema, a internação compulsória, é ainda um pouco polêmico, né? Sim. O governo do estado começou um programa há uns 2 anos no máximo, é uma coisa nova ainda no país, né? Iniciou há 2 anos, como você mesmo disse, aqui no estado de São Paulo, na Cracolândia. Tá? O objeto principal foi a Cracolândia, a região da Cracolândia na cidade de São Paulo, mas lá foi feito um pouco diferente, de forma geral, ampla. Todo mundo que estava na Cracolândia foi retirado através dessa internação compulsória. Aqui em Ourinhos, por exemplo, nós temos trabalhado em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social. E só estamos utilizando, em último caso, apenas naqueles casos em que os moradores de rua, dependentes químicos, com doença psiquiátrica, estão se negando a passar pelas atividades, pelos tratamentos da Secretaria de Assistência Social e de Saúde. Então, nesses casos, objetivando proteger a vida dessas pessoas, nós estamos utilizando esse instituto. E hoje a dependência química é um problema de saúde pública, né, na sociedade? Sim. Vem até de uma reestruturação educacional e de uma necessidade de rigor muito maior na colocação de penas para aqueles que fazem o tráfico, realizam o tráfico e também para aqueles que consomem. Há alguns anos foi retirada a punibilidade dos usuários. Isso alavancou, isso incentivou ainda mais o consumo das drogas e, consequentemente, do tráfico. Isso foi um erro, na minha opinião. Certo. E a OAB local, aqui em Ourinhos? O senhor estava falando a respeito do trabalho que é feito em parceria com a assistência social, mas as famílias, elas podem ir até a OAB? Como que funciona esse atendimento? As famílias, nós damos atendimento na nossa sede principal de segunda a sexta-feira. Chegamos a atender 60 pessoas dia. Tá? Se as famílias tiverem dessa situação, quiserem maior orientação, podem procurar a OAB e lá na OAB será analisado o caso a caso. Não são todos os casos, como nós dissemos, que se encaixam no ajuizamento da ação de internação compulsória. Tá? Mas se for o caso, independente de ter passado ou não pela Secretaria Municipal de Assistência Social, será nomeado um advogado para propor essa ação. Agora, a parceria principal é com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria Municipal, porque eles têm todos os dados, eles fazem um trabalho excelente, eles têm cadastrado todos os moradores de rua.
Então, dentro dos arquivos, dentro dos estudos, eles conseguem retirar aqueles que infelizmente não querem fazer o tratamento, não querem ser ajudados, se assim podemos colocar, e aí repassam para a OAB, que faz o ajuizamento da ação. Muita gente fala que essa ação ela é um pouco morosa, demorada, mas é porque é uma questão delicada, na verdade, né? Tudo depende da quantidade de provas que você tem no ajuizamento, no ato do ajuizamento da ação. O juiz não pode e não vai sair internando uma pessoa, determinar a internação de uma pessoa, se ele não tiver elementos fortes que demonstrem a necessidade da utilização dessa medida. Tá? Então, se você tem um laudo médico coerente, um laudo social forte, demonstrando que essa pessoa está em evidente caso de degradação da vida, ou seja, está correndo sério risco de vida. Se você demonstra que ela não aceita qualquer tipo de tratamento, o juiz, consequentemente, irá determinar a internação. Mas essa ação, ela tem um começo, que é o ajuizamento, ela tem um meio, que é a realização de uma prova pericial. Essa pessoa é levada a um perito judicial, um perito médico judicial, tá? E após a realização dessa perícia médica judicial, o juiz tem os argumentos, as provas necessárias para deferir ou não essa internação. Eu cito até um exemplo de um dos moradores de rua daqui de nossa cidade, que nós realizamos a internação, que ficava até em um ponto de ônibus, morando em um ponto de ônibus de nossa cidade. Ele se negou a ir até o fórum para realizar a perícia médica. O médico judicial foi até ele, sentou ao lado dele como se fosse uma pessoa esperando o ônibus, começou a conversar e ali diagnosticou um quadro total de demência, infelizmente. E na verdade, então, se a pessoa ela se nega a realizar o atendimento, se ela se nega a ir até essa internação, o poder público ele vem então ao cidadão e leva. É isso que acontece. Ele leva. Após a realização. Uhum. Nesse caso em específico que eu citei, o médico foi até ele, realizou o estudo médico, pericial médico, apresentou o relatório ao juiz e após ter apresentado o relatório ao juiz, o juiz determinou a internação dele. Aí vai o Poder Judiciário, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, retirar essa pessoa e encaminhar para a instituição médica mais adequada. Então, na verdade, esse programa, o objetivo dele principal é preservar a vida, né, doutor? Com certeza. Existe uma série de direitos constitucionalmente previstos, mas, acima de tudo, é o direito à vida. Se a pessoa está em evidente risco de vida, nós não podemos nos calar. A população não pode se acostumar a ver um outro ser humano em degradação e não tomar uma atitude. Então a OAB, junto com a Prefeitura Municipal de Ourinhos, se colocou à disposição da vida, da proteção à vida, para podermos agir e garantirmos esse direito maior. Doutor, aqui em Ourinhos a gente vê que já existem casos de sucesso em relação à internação compulsória, mas quantos casos já foram realizados aqui? Quantas ações dessa foram feitas? Em um universo de aproximadamente 70 moradores de rua, nós realizamos o ajuizamento de 5 ações de internação compulsória. E eles ainda estão internados ou eles já voltaram para a sociedade? Dos 5 temos relatos que apenas um retornou à sociedade. Certo. E o senhor acredita que a população é a favor dessa internação compulsória? Eu acredito que sim. Os resultados são o mais próximo do correto possível. Você retira o morador de rua que está em risco de vida. Você permite que o morador de rua tenha um tratamento de desintoxicação, tá? Nos casos de dependência química, o que lhe proporciona uma oportunidade de escolher entre voltar à vida de dependência ou voltar ao convívio social. E aqueles que têm problemas psiquiátricos, você fornece um tratamento psiquiátrico para ele. Então, tá? A internação é um serviço de utilidade pública. Um serviço de utilidade pública. E lembrando que isso afeta diretamente a sociedade. Porque os dependentes químicos normalmente realizam pequenos furtos
ou vivem na mendicância, tá? Para sustentar, poder ter condições de comprar, né, através do tráfico, comprar as drogas, enfim. A gente vê que nas grandes cidades, os moradores de rua parece que fazem parte do ambiente. Nas cidades do interior já é uma situação um pouco diferente, mas as pessoas elas não devem se acostumar a isso, na verdade. Exatamente, né? Esse é o grande problema nosso. Nós nos acostumamos com o errado. O errado passa a ser certo. E nós não podemos admitir isso. Nós temos que tomar uma atitude. Se existe uma legislação que nos dá a oportunidade de agirmos, nós não podemos nos omitir. Temos que tomar uma atitude. Relembrando, a internação compulsória é uma medida extrema a ser utilizada apenas em último caso. O que está acontecendo em Ourinhos é diferente do que aconteceu na cidade de São Paulo. Aqui os casos são estudados, analisados e somente nos casos em que realmente a pessoa evita, nega, não quer qualquer tipo de auxílio, de ajuda, de tratamento médico, nós realizamos a internação. Entendi. Agora vamos falar um pouco sobre o trabalho da OAB aqui de Ourinhos. Recentemente a Câmara ela aprovou uma lei de doação de um terreno para a OAB aqui, porque a entidade ainda não tem uma sede própria, é isso? Isso, perfeito. Nossa sede é alocada. Certo. E o que vai trazer de benefício agora essa construção da sede própria? Isso foi uma vitória, onde tivemos a união da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, OAB, várias pessoas interessadas no bem da coletividade, que realizamos esse sonho, graças a Deus, e vamos ter agora condições de construir uma sede maior, que poderá fornecer aos advogados melhores instalações, assim também para a comunidade. Como temos um atendimento grande, um número grande de cidadãos que nos procuram, poderemos disponibilizar melhores estruturas. Para os advogados, poderemos ter agora a farmácia da CAASP, clínica odontológica da CAASP e aumentarmos a nossa livraria CAASP que já existe. O senhor estava falando dos atendimentos. Eu sei que existem alguns programas aqui que a OAB ela realiza gratuitamente para a população. Quais são eles? Nós desenvolvemos diversas comissões, seguindo à risca as comissões existentes na OAB São Paulo. Dentro delas nós podemos citar a OAB Vai ao Bairro, que são vários advogados que compõem essa comissão, onde nós atendemos 2 vezes por mês em todos os CRAs e CREAs. Atendimento ao público é a advocacia indo até a população e não aguardando que a população venha. Nesses atendimentos podemos dar soluções jurídicas e, se for o caso, já orientarmos para a propositura de ações. E até nomeamos advogados se encaixarem nos requisitos da assistência judiciária gratuita. Nós temos a Comissão de Defesa do Idoso, inclusive nossa coordenadora é membro estadual da Comissão Estadual dos Idosos. É uma comissão que visa proteção à saúde, à dignidade do idoso. Fazemos até visitas, fiscalização em caso de denúncia de maus tratos aos idosos. Nós temos a Comissão de Defesa do Menor também, nos mesmos trâmites, na mesma linha de atuação da Comissão de Defesa do Idoso. Nós temos a Comissão de Apoio à Adoção, que realiza um trabalho muito importante, porque são advogados que estão se prontificando a agir nas ações de adoção gratuitamente, de forma a agilizar o procedimento de retirada das crianças dos lares de proteção para recolocá-las, se assim podemos dizer, reinseri-las nos lares familiares. Certo, então na verdade a OAB é uma entidade que não só cuida do advogado, na verdade, ela cuida da população como um todo. A OAB é um dos pilares de sustentação do nosso regime democrático de direito. A OAB tem um papel fundamental, não apenas para fortalecer a classe dos advogados, não apenas para subsidiar, para fornecer meios para o advogado atuar, mas principalmente para proteger o direito da sociedade e cobrar das entidades que fazem parte desse ciclo, que realizem a sua função em prol da coletividade.
Tá certo, doutor. Eu agradeço sua presença aqui no Câmara Entrevista. Esse espaço está aberto para o senhor, para a gente debater outros assuntos. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa ainda para falar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Este foi o Câmara Entrevista, o programa de variedades da TV Câmara de Ourinhos. Até o próximo programa.